Olha, eu estou certo de uma coisa, nunca se lavou tanto as mãos como nesses dias, não? Nessa época de coronavírus, o que a gente tem lavado as mãos é impressionante. Nem na época de criança, quando a mãe da gente ficava em cima, quando a gente chegava da rua, já lavou a mão, menino, já lavou a mão, menino. A gente lavou tanto a mão como esses dias. É interessante que essa prática de lavar as mãos, hoje é uma questão de higiene, mas na época de Jesus era mais do que higiene. Havia um lavar de mãos que era ritual, que tinha a ver com a impureza religiosa. As pessoas iam para a rua e não sabiam se estavam tocando necessariamente numa pessoa considerada impura cerimonialmente, ou se tocavam num objeto impuro. Então, sempre quando chegavam de casa, tinha todo um ritual para se lavar as mãos. Era alguma coisa que foi acrescentada ao longo do tempo nessa prática religiosa deles. E Jesus vai ter um confronto com os fariseus em relação a isso. Está lá no início do capítulo 7, e eu vou ler esse trecho para vocês. Diz assim: os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode a contaminar? Porque não entra no coração, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos? E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. É interessante a gente ver como é que os fariseus eles estavam preocupados com essa religião exterior. E Jesus vai trabalhar isso assim de uma forma intensa. Por quê? Jesus começa a mostrar para eles que a questão não é simplesmente se eu estou bem limpo por fora, mas como é que está o meu coração. Tantas vezes nós estamos aí preocupados em parecer legais, parecer certos em relação às outras pessoas e nos comparamos muitas vezes umas com as outras, uns com os outros e estamos assim olhando e dizendo assim: mas eu não sou igual fulano, eu estou bem na fita, eu sou legal, eu não faço isso que ele faz, eu não faço aquilo outro que aquela outra pessoa faz. Eu estou bem, mas que Jesus chamou a atenção dos fariseus não é uma questão exterior, não é se eu me lavei direitinho, não é se eu cumpri todos os rituais, as regrinhas religiosas. Jesus era um religioso também, só que ele era um religioso de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí ele dá essa lista, e essa lista que ele disse aqui, explicando depois aos seus discípulos, não é uma lista que a gente tem que sair ticando também. Olha, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. É até difícil a gente passar por uma lista toda dessas e não parar de alguma forma em alguma coisa, não agarrar em alguma coisa. Mas a questão é, como é que está o nosso coração? Nós podemos enganar todas as pessoas, mas não a Deus, porque Deus sabe o que é que se passa dentro do nosso coração, Ele sabe quais os pensamentos, Ele sabe o nível de egoísmo que nós temos dentro do nosso coração, Ele sabe o nível de raiva, de ódio que nós temos em relação a outras pessoas, ainda que a gente não deixe isso transparecer para ninguém.
Ele sabe o tanto que nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar em tudo e não estamos nem aí para as outras pessoas, ainda que a gente faça uma doação aqui, que a gente faça um bem ali, mas Ele sabe o que é que se passa dentro do nosso coração e é isso que Ele quer tratar. É isso que Jesus veio para tratar. Então, abramos os nossos corações para que a gente seja limpo de dentro para fora. Não adianta a gente enganar todo mundo achando que a gente está enganando Deus também. Mas Deus, Ele quer tratar nossa vida de uma forma especial. Por causa disso, Jesus veio, por causa disso, Ele viveu e para isso Ele morreu na cruz, para que Ele pudesse nos lavar de dentro para fora, que a gente possa experimentar esse tempo, algo novo com Jesus, e que Jesus se torne mais do que um mestre para nos ensinar onde andar e quais passos dar, mas Ele se torna o nosso Salvador desse eu que quer tomar conta de tudo de dentro para fora, que a gente possa entregar a Ele o nosso eu para deixar Ele nos limpar de uma forma especial para a glória e honra dEle. Que Jesus te abençoe ricamente e que esse seja um dia especial para a sua vida.